Eu acho que hoje o maior impacto da tributação é sobre o crescimento econômico. Essa tributação torta sobre simples lucro presumido leva o Brasil a ter uma quantidade anormalmente alta de empresas pequenas e improdutivas. O Brasil destoa até mesmo dos países emergentes. Porque se você cresce, você muda a sua estrutura tributária. Então as empresas não querem crescer. O nosso sistema tributário ele vai gerando distorções que fazem com que o país não cresça. Então você tem questões distributivas? Claro que tem. Né? Tem muita coisa que pode melhorar, tem várias desigualdades. Você tem rico que paga muito imposto, tem rico que paga pouco imposto, tem pobre que paga muito imposto, tem pobre que paga pouco imposto. O Brasil prefere cobrar o imposto sobre o acionista na empresa. Eu acho um erro, porque gera desigualdade em quem recebe. O pequeno acionista paga muito imposto, o grande acionista eventualmente podia pagar mais, e alguns grandes acionistas pagam pouco. O problema é que essas renúncias, muitas delas estão aí há muitos anos, já se teorizaram e tem diversas distorções entre elas. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus acabou virando um paraíso fiscal dentro do Brasil. Algumas empresas de grupos, por exemplo, de refrigerantes, transferem lucros para lá, geram créditos absurdos de IPI. É preciso reavaliar isso. Exigir por lei que todos esses benefícios tenham uma revisão periódica para verificar se elas estão cumprindo com o seu objetivo. Afinal, é um dinheiro que está deixando público, que está deixando de ingressar nos cofres públicos. O grande problema nosso é o sistema tributário como um Robin Hood das avessas. O sistema tributário hoje tira dinheiro dos pobres através da tributação sobre consumo para transmitir os ricos, que não pagam nada ou pagam muito pouco. É preciso fazer com que os pobres paguem menos impostos e que os ricos, os super ricos, comecem a pagar. Aí tem uma manifesto, inclusive, de 83 bilionários, multibilionários estrangeiros que soltaram um manifesto recentemente, dizendo assim: tributem-nos, tributem-nos, tributem-nos. É a coisa certa a fazer. Renúncia fiscal é algo que é aceitável. Serve para desenvolver determinada área, reduzir alguma desigualdade, mas ela não deve ser a regra. A renúncia fiscal não deve ser a regra. E no Brasil ela praticamente é a regra, porque existem muitas renúncias fiscais. Eu não sou contra a renúncia fiscal, mas o problema é que ela não pode virar quase a regra e inviabilizar o orçamento da Seguridade Social e o orçamento da União. Olha que nos últimos 10 anos, em renúncias, só da União, foi em torno de 2,5 trilhões de reais. O Paulo Guedes usou como argumento a falta de recursos públicos para fazer a reforma da Previdência, dizendo que em 10 anos economizaria, se fizesse a reforma da Previdência, 1 trilhão de reais. Pois nas renúncias, só da União, em 10 anos, a União abriu mão de mais ou menos 2,5 trilhões de reais. Desde 96, que lucros e dividendos não são tributados. Dizer que são tributados na pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Abate nela, mas tributa para não haver desigualdade entre quem recebe rendimentos do capital e quem recebe rendimentos do trabalho. Tributa tudo na tabela de imposto de renda.